para, para, parará, parará, para, para, parará, para, para, parará, parará, para, parará. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Para, para, parará, parará, para, para, parará, para, para, parará, parará, para, para, parará.
vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Olá, tudo bem? Que bom que a gente pode estar reunido no meio virtual, né, para compartilhar um pouco da palavra. E que bacana que você está na sua casa, que você está com o seu celular, seu notebook, mas que a gente pode estar compartilhando e podendo entender um pouco mais o que Deus quer falar conosco. E eu quero te convidar antes, para a gente ter um momento de oração. Senhor Deus, amado Pai, te louvamos, Senhor, pelo teu poder, por aquilo que tu és. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor derrama em nossas vidas diariamente. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Te coloco, Senhor, esse momento de palavra, esse momento de estudo da tua palavra, de reflexão, que o Senhor venha falar, Senhor, que o teu Santo Espírito venha falar ao nosso coração, à nossa mente. Em teu santo e poderoso nome. Amém. Amados, quero compartilhar com vocês uma palavra que está em Tiago, no capítulo 4, do versículo 13 ao 17. Tiago 4, 13 ao 17. A versão que eu estou utilizando é a versão NVI. Então, e o título dela diz assim: A incerteza dos planos humanos. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões.
toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pense nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Em outra versão, o título dessa mensagem, ele fala assim: a falibilidade dos projetos humanos. Interessante, porque no início deste ano, eu compartilhei com os irmãos uma palavra que vinha dessa mesma entonação, sobre os projetos, sobre os nossos projetos. Aquilo que a gente gostaria de realizar durante o ano. Chega ali no início do ano, a gente coloca lá, eu quero perder peso, eu quero começar a fazer esportes, eu vou ler a palavra, eu vou ler a Bíblia durante o ano, vou finalizá-la até dezembro, vou montar um plano de oração, enfim, acompanhamentos com outras pessoas, ter também levar uma promoção na questão de trabalho, ou seja, são os nossos planos, os nossos projetos de início de ano. E lembro que eu comentei que quão difícil são os projetos, porque entra e sai ano, eles acabam sendo muito parecidos. São coisas novas que acontecem, são coisas que tem coisas, pessoas, a gente lembra que pessoas nascem, pessoas morrem, ou seja, um ano ele é muito similar ao outro. E só que eu lembro que eu falei sobre a questão espiritual, eu usei até o texto sobre o caminho de Emaús, nessa caminhada espiritual, nessa jornada espiritual que a gente gostaria de ter ao longo do ano. E o foco nesse texto ele é um pouco diferente, porque ele vai despertar em nós e ele traz um texto muito atualizado. Que, primeiro, o Tiago ele fala nesse seguinte tom: ouçam agora, vocês que dizem. Quando ele fala ouçam agora, ele está chamando a atenção. Ele está dizendo, vem cá, me escuta, o tempo é agora, é hoje. O livro de Tiago, ele vai nessa direção, de como a fé cristã deve ser vivida no cotidiano. Ele não é um livro que vai te jogar muita doutrina, mas sim é a fé do cotidiano. E logo depois que ele fala desse tempo que é ouçam agora, ele diz, vocês que dizem, o que eles dizem? O que nós por vezes dissemos? E a gente vai lembrar de algumas frases, tipo, depois que a gente começa a analisar tudo que está acontecendo no nosso Brasil, a gente provavelmente alguém já deve ter dito assim, vou sair daqui, vou embora, vou morar em outro país, em outra região, vou adquirir tais coisas, vou fazer tais coisas, e depois de um determinado tempo eu vou voltar e vou ver como é que vai estar. Provavelmente você já conhece alguém, ou você tem até algum amigo que fez isso e esteja morando fora, e não há problema nenhum. Mas o que o Tiago está dizendo nesta frase é muito semelhante à frase do filho pródigo. Se a gente lembrar do que o filho pródigo ele fala para o pai dele, e a gente vai ver isso lá em Lucas 15:11, ele diz assim, pai, quero a minha parte da herança. Ou seja, qual a entonação desta frase? O que está por trás dessa frase? O que carrega essa frase? E com certeza, e a gente vai ver no texto, é a intenção. São os interesses, são as pretensões, as ambições, que por vezes expressam a nossa real condição, a nossa humanidade, a nossa autossuficiência. Então, essas frases muitas vezes estão carregadas de um conteúdo, de uma intenção, de uma pretensão, de uma ambição muito voltada para os nossos interesses, para o nosso umbigo. E interessante que essa frase do Tiago, ele fala assim, hoje ou amanhã é eu que decido o tempo. Depois ele fala, iremos para esta ou aquela cidade, é eu que decido o lugar. Passaremos um ano, eu decido o prazo. Faremos negócio, eu decido a atividade que eu vou exercer. E ganharemos dinheiro, eu decido o propósito. Quando eu estava montando a palavra e meditando sobre essa palavra, a primeira coisa que me veio à cabeça, após ler essa frase, é
Por que e para que Deus? Por que e para que Deus eu preciso, se eu decidir tudo? Se eu coloquei no meu plano, coloquei no meu planejamento tudo aquilo que eu mesmo decidi. Talvez você diga, não, realmente, eu faço isso, ou eu já fiz isso, e agora eu coloquei aqui em oração e pedi a bênção do Senhor. Mas espera aí, você é Deus? Não estou entendendo. Para que Deus? Por que Deus? Vamos colocar nos seus devidos lugares. É interessante que Champlin, ele fala desta atitude, ele chama esta atitude de um ateísmo prático. Ou seja, pois a pessoa está na igreja, diz que crê, mas não permite que seja guiada em sua vida por Deus. Então, esta palavra não é só para aquele que não frequenta uma igreja, que não conhece, não tem uma intimidade com Cristo, mas para você, para mim, que estamos talvez domingo a domingo, que talvez quando confrontados dissemos que cremos na palavra de Deus, mas não vivemos, não somos guiados por Ele. E um outro aspecto que tem também desse primeiro trecho de Tiago é que essas frases que muitas vezes a gente expressa e a gente afirma e opina, muitas vezes elas são influenciadas, ou seja, a gente fala baseado em palavras não sábias, baseado em palavras torpes. Às vezes a gente escuta palavras torpes. E um exemplo bem claro disso, vocês vão lembrar, que é lá no Jardim do Éden. Lá em Gênesis 3:4, quando a serpente ela fala o seguinte para Eva: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem ou do mal. Ou seja, uma palavra que causou dúvida, uma palavra não sábia, uma palavra torpe, que todo mundo já sabe o fim da história, ou o início da história. Um segundo ponto que Tiago ele fala, e daí ele vai pegar no pé da comunidade, e com certeza é uma palavra muito atual para a gente, é que ele fala assim: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida? Ou o que é a sua vida? Ele faz um paralelo muito bacana. E com certeza, nós aqui de Curitiba, a gente vê muito isso agora nessa época de outono e inverno, que a gente vê aquela neblina, quando a gente acorda de manhã cedo, aquela neblina fechado, mas quando vê ali, passou 1 hora e meia, puf, dissipou. E ele usa essa metáfora, né, ou seja, da neblina que dissipa, com a nossa vida. Então ele é muito atual, muito pertinente para os dias de hoje. E ele está falando aqui da brevidade da vida humana. E a Bíblia ela relata várias passagens sobre essa brevidade da vida humana. Não damos a real importância, na verdade, devido exatamente àquilo que eu falei no início, dos nossos planos. A gente projeta um plano, a gente tem uma estratégia, tem metas que a gente coloca em nossa vida, seja nas diferentes áreas, e a gente não se dá conta que a nossa vida humana ela tem um limite. Ela pode ser que nem a neblina que se dissipa. O interessante, e daí fazendo uma analogia para os dias de hoje, a gente vai ver que parece que isso se acentua depois dessa questão da pandemia, do Covid-19. Né? As preocupações, os nossos planos, tudo aquilo que a gente almejou, ou até mesmo a gente está vendo como é sensível a vida, né? Como a vida ela escapa, como a gente não tem um controle. Isso é uma coisa muito real, é uma coisa que tem aflorecido nesses últimos dias. E o que me chama a atenção é que muitas vezes quando a gente se depara com uma atual circunstância, e a gente consegue ver isso que está acontecendo, é que isso tudo vai criando instabilidades.
a instabilidade do teu trabalho, a instabilidade da questão econômica, do teu poder aquisitivo, da grana que você vai ter para gastar, a instabilidade até mesmo da educação, por exemplo, seu filho vai para a escola, ou se você mesmo faz faculdade, enfim, né, a estabilidade dos relacionamentos, porque a gente sabe que não é simplesmente o fato de estar isolado, mas há relação ali, mas é também o fato de você comunicar com as pessoas e nesse isolamento você respeitar, você amar as pessoas que estão com você, se relacionar da melhor forma. Então são vários aspectos e que provocam essa instabilidade. E uma das instabilidades é a instabilidade espiritual. O pastor Ricardo Barbosa, quando fala de instabilidade espiritual, ele diz assim: a instabilidade espiritual caracteriza-se pela nossa inquietação, a incapacidade de perceber a presença de Deus em nós. Tornamo-nos incapazes de olhar para dentro e encontrá-lo, onde Ele escolheu habitar. Já a estabilidade espiritual se dá quando encontramos Deus em todo lugar, a partir do encontro com Ele no lugar mais secreto da nossa alma, que é o nosso coração. Ou seja, nesse turbilhão de coisas que está acontecendo, a instabilidade espiritual, ela pode simplesmente nos afastar cada vez mais de Deus. Ela pode criar rupturas, como as outras diversas instabilidades. Mas, olhando nessa ótica, você tem conseguido encontrar Deus diante de tudo isso? Como anda a tua alma? Como anda o teu coração? Você está inquieto? Você consegue sentir a presença de Deus em você, com você, na sua casa? São perguntas que são importantes a gente fazer. São perguntas que começam a mexer naquela nossa caixa preta que a gente tem e que às vezes a gente fomenta cada vez mais. E a gente é convidado a ter essa relação. O Tiago, se a gente analisar o texto, a gente vai ver que ele convida a termos essa relação com Deus. Somos convidados a ter essa relação vertical, onde é você e Deus, eu e Deus. E se a gente lembrar um pouco sobre até essa questão de preocupações do futuro, a gente vai lembrar que Deus e Cristo nos fala lá em Mateus 6,34, que ele fala do hoje, não é o amanhã. Ele fala, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Ou seja, é hoje, não é amanhã. É hoje. Ah, mas é hoje, eu não estou trabalhando, eu estou aqui em casa, não, eu prefiro ficar aqui e esperar tudo acabar. Não, não é. Não é. Não é assim. Não é essa calmaria. Nós temos que estar ativos. E eu já vou falar um pouco mais, eu vou citar um outro autor que fala exatamente disso, dessa fé ativa, que mesmo isolados, que mesmo numa outra realidade que se inicia a partir disso tudo que está acontecendo, nós temos que estar nessa vertical com Deus, mas também estar olhando na horizontal, olhando o nosso próximo, que seja pelo virtual, que seja pelo WhatsApp, pelo celular, pelos outros meios. Tiago, ele também fala das nossas pretensões. Ele fala ali que Tiago ele critica, na verdade, as pretensões humanas. Ou melhor, este orgulho, esse vazio que procura impressionar os homens. E quando ele fala que a gente despreza a Deus em nossa vida, nos nossos planos, nos nossos projetos, nos nossos relacionamentos, e ele alega ser isso uma atitude maligna. Porque não existe Deus, e sim somente o eu. Por isso,
É uma atitude maligna, porque eu estou olhando para o meu umbigo. Eu não estou vendo Deus. Eu não estou enxergando Deus, eu não tenho essa relação. E ele termina falando do saber fazer o bem e não faz. Ou seja, a vida ela é dádiva de Deus. E Ele nos chama para ter essa relação. Mas Ele também nos coloca neste horizonte de olhar e ver o próximo. Ou seja, a minha relação ela é vertical e ela é horizontal. Eu estou olhando para o próximo. Eu estou me desenvolvendo com um próximo. Porque o desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento de fé cristã, ele não consegue ser baseado somente em eu mesmo. Ou na minha relação somente eu e Deus. Eu preciso do próximo. Eu estou a favor do próximo. Eu estou com o próximo. E exatamente ele vai nesse encontro, onde ele diz assim, Tiago nos convida a retirar a nossa visão de nós mesmos, dos nossos planos, e olhar para Deus, olhar para o próximo. E aqui eu quero citar o que o Brennan Manning fala no livro Evangelho Maltrapilho. Ele fala bem isso. A fé evangélica é o oposto de indiferença. Ela implica sempre uma profunda insatisfação com a nossa presente condição. Há na fé movimento e desenvolvimento. Quando a escritura, a oração, a adoração e o ministério tornam-se rotina, esses estão mortos. Ou seja, a fé que a gente vive, a fé que a gente realmente gostaria de estar contagiando outros, ela tem que ser, ela implica nesse movimento e desenvolvimento. Ela não é estática. É interessante que nesses dias, talvez muita gente está muito cômoda em casa. É muito na frente da televisão, é muito na frente dos meios virtuais, é muita live, é muito conteúdo absorvido. Essa comodidade, ela tem um lado muito negativo, porque ela cria um status em nós de tranquilidade, de a incapacidade de querer algo, de mastigar algo novo, de sentir novos sabores. E quando eu falo isso, eu relaciono as práticas de oração, as práticas da leitura da palavra, as práticas de mesmo à distância, eu conseguir conversar com o meu próximo, entender o meu próximo, se importar com este próximo. E é exatamente isso que ele está falando. Que a fé, ela não é sentado no seu sofá. Pode ser até sentado no seu sofá, mas desde que você esteja interagindo, esteja em movimento, esteja em relação com o próximo. Mas ela não é estagnada, ela não é parada. Ou seja, ela é em movimento, ela é em desenvolvimento, né? Ela é o oposto da indiferença. Então, irmãos, que possamos, nesses dias, que são dias difíceis, não são dias fáceis não. É um turbilhão que a gente está vivendo, são coisas novas, são novos aprendizados, novas práticas, novas maneiras, novas formas, são adaptações, remodelações. Que a gente possa também fazer esse pente fino em nossa alma, em nosso coração. E saber o que nos move, o que nos faz ir além, o que nos faz levantar do nosso sofá e desenvolver. E lembrando aqui, Tiago, ele fala que quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Que possamos fazer o bem, sem medir, sem olhar para nós mesmos, sem colocar na balança. Que possamos realmente expressar Cristo, mesmo à distância. É interessante porque a minha família, da minha esposa também, são todos do Rio Grande do Sul. Então essa relação virtual, ela já se dá de um bom tempo. E é interessante ainda porque a minha madrasta,
Ela tem 2 filhas também que moram em outros países. Então é uma família que já está nesse convívio virtual. E eu sinto amor, eu sinto compaixão, eu sinto verdade, quando a gente consegue se comunicar, quando a gente consegue ouvir, quando a gente ouve o que o outro está falando, quando a gente principalmente também consegue ver. Isso é lindo, isso é legal, isso é bacana. E que nesse momento a gente pode, em união também, fazer isso. Em comunidade, fazer isso. É isso que eu compartilho contigo e é isso que eu te convido a desenvolver nesses próximos dias. Em nome de Jesus. Amém. Convido você a orar. Pai amado, obrigado por poder experimentar de Ti, por poder estar mais próximo de Ti. E perdoa-nos, Senhor, quando muitas vezes olhamos para todo o nosso planejamento, o nosso cronograma e só enxergamos nós. Só enxergo eu ali. Não enxergo nenhum propósito vindo de Ti. Não enxergo a Tua vontade, não enxergo a Tua mão. Perdoa-nos, Senhor, porque somos egoístas, somos egocêntricos. Perdoa-nos, Senhor, pois queremos sim, Senhor, colocar nessa relação vertical, Senhor, tudo isso, toda a nossa vida nas Tuas mãos, porque dependemos de Ti. E faça-nos, Senhor, também a olhar ao próximo. Tira-nos, Senhor, no nosso horizonte, o nosso umbigo. Faça que a gente possa enxergar o próximo. Nesse momento tão doloroso que estamos passando, desta crise mundial, Senhor, de famílias perdendo os entes queridos, de pessoas perdendo seu emprego. Senhor, realmente restaura, Senhor. E que possamos ser pontes, Senhor, para este renovo. Que possamos ser pontes de consolo, pontes de amor, de compaixão. É isso que eu lhe peço, Senhor, em Teu nome santo. Amém.